Olá pessoal, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de Delphi. Nessa videoaula nós vamos aprender a fazer uma interface de cadastro completa, né? Desde do início, do zero, até fazer a persistência. Agora a gente já vai usar a nossa paleta com alguns recursos do Delphi para a gente trabalhar a parte de persistência. Então, a gente vai continuar o exercício da aula anterior, onde a gente fez uma persistência utilizando direto, né, comandos SQL, mandando os comandos direto para o banco de dados. Agora a gente vai utilizar os recursos de persistência do client dataset. A aplicação que a gente vai construir vai ser essa daqui, né? Essa aplicação é uma aplicação de cadastro, onde eu vou pedir um novo, colocar aqui um nome, por exemplo, ó, Igor Carlos Colatina, Espírito Santo, né? Colocar um número aqui qualquer. Capital inicial vamos colocar de R$ 2.000. E aqui a gente vai colocar vou colocar pessoa jurídica não, teste e vou gravar, ok? Aqui ele já pega o ID automático, né? Posso cadastrar outra, né? Um valor qualquer. Salvar de novo. Ele tem a opção de eu poder editar, né? Vamos colocar uma edição aqui. Vou salvar. Estou vendo que os botões já ficam habilitados. Eu posso ir para o próximo, para o anterior. Posso alterar, posso excluir esse botão. Vou excluir sim, excluir sim. Então a gente pode ver que inclusive o controle aqui da barrinha, tudo funcionando direitinho, né? Então nós vamos fazer essa aplicação. Vamos começar então do zero, porque nós temos muito trabalho nessa aula, né? Vamos lá, o File, New, DCL Application. Primeiramente vamos colocar um nome aqui para o nosso formulário, né? Vamos colocar o nosso caption aqui, a gente vai colocar cadastro de cliente. Vamos colocar os componentes que a gente precisa aqui na tela. Vamos lá, então a gente vai pegar da paleta ADO, né? Então a gente vai pegar o ADO Connection. Vou fazer do zero, desde o início, tá, gente? Vamos colocar lá de novo, né? Vou colocar o ADO Query que a gente vai usar. E agora a gente vai estar usando, além desses dois componentes aqui, nós vamos usar os componentes dessa paleta aqui, que é a paleta do Data Access. Aí a gente vai usar um Data Source, vai usar um Client Dataset e vai usar um Dataset Provider. Então a conexão vai ser feita toda assim. Vamos lá. Então a gente vai fazer primeiro, vamos nomear esses componentes, né? Eu gosto de usar esse nome aqui da conexão. A gente depois vai aprender a utilizar a parte de conexão utilizando um data model, mas por enquanto vamos fazer tudo na tela para ficar mais fácil da gente entender. Então vou colocar isso aqui com o nome de connection. Vamos colocar esse daqui com o nome de query. Como eu estou fazendo um cadastro de cliente, eu vou colocar que cliente. Esse daqui que é o Dataset Provider, que eu costumo colocar como P cliente. Esse cara aqui que é o Client Dataset, eu coloco M cliente. Opa, não deixou, não. Na verdade, porque eu estou colocando aqui no Active, né? Tem que colocar no name. M cliente. E esse cara aqui eu costumo colocar DS cliente. Beleza, feito aqui colocados os nomes, vamos ligar um no outro, né? Que na verdade a gente vai estar ligando um no outro para poder fazer toda a parte de persistência, isso tudo é muito rápido, né? Então vamos ligar a query aqui no connection. Esse cara eu ligo a query nele, eu seleciono a query aqui dentro dele, ó.
Então eu vou pegar o que cliente e no client dataset a gente vem aqui embaixo ó, em provider name e vou selecionar o meu provider, que é esse cara aqui. Então, ó, esse cara liga nesse, esse liga nesse, esse liga nesse e esse daqui liga nesse. Já coloquei nessa ordem por causa disso mesmo, a ligação dele. Esse aqui liga no cliente, ó, na M cliente. Ok? Então, vamos fazer a conexão com o banco. Vamos lá, vamos dar um build aqui. Aí eu vou fazer a seleção aqui. Ok, vou pegar o SQL Server, Client. Mandar dar uma build e vou colocar aqui que nós vamos utilizar o local. Vamos usar o SA, minha senha não é branca, minha senha está aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou selecionar qual é o meu base de dados, vou colocar aqui vídeo aula, tá? E vou testar aqui a conexão. Ok, funcionou, né? Se eu não quiser ficar digitando toda hora o SA, eu posso aqui já direto, né? Eu posso adicionar aqui na nossa string aqui, colocar ponto e vírgula, password igual e vou colocar aqui a minha senha aqui, né? Ok. Feito isso, eu posso desmarcar o prompt login. Quando eu faço isso, ó, vamos fazer a conexão, já vai deixar fazer a conexão sem precisar digitar usuário e senha. Beleza? Bem, feito isso, a gente vai vir no client aqui e vamos fazer a configuração dele também. A única coisa que a gente precisa fazer aqui é colocar, ó, select asterisco from cliente, que é a nossa tabela, ok? Bem, aqui já está tudo feito as ligações, né, as devidas ligações. Agora a gente vai trabalhar nesse cara aqui, que é a nossa tabela temporária. Quando eu clico aqui agora, como eu já fiz as ligações, ó, os campos já vão vir todos automáticos. Então a gente vai começar a fazer a configuração para que ele possa fazer a persistência, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar esse ID cliente aqui. Nós vamos pegar ele e vamos vir aqui, ó, o provide flags, tá vendo? A gente vai falar que ele é uma chave, ó, tá vendo? Ele já está marcado aqui na condição update where. Isso aqui é como que ele monta o SQL, né? Então eu vou deixar ele fazer o update desse campo, ele vai fazer o update. Ele vai utilizar ele na condição where, quando tiver que buscar alguma coisa no banco, ele vai utilizar. E ele é uma chave? Ele é uma chave, ok? Agora, o restante desses campos, eu vou até marcar todos aqui. Olha só, eu vou fazer o update desses campos? Eu vou fazer o update deles sim, mas só que eles não são utilizados na condição where, certo? Então eu desmarco esse cara aqui para ele não utilizar, fazer o comando certinho. Feito isso, a configuração aqui já está pronta, tá? Aí o que a gente vai fazer agora? Para todos os componentes visuais, a gente pode configurar esse client para ele exibir do jeito que eu quero esses campos. Então a gente vai começar a fazer a configuração dos campos aqui. Bem, a primeira configuração que a gente vai fazer aqui dos campos vai ser em relação ao label dele, tá vendo? Display label. Pô, fica feio fazer ID cliente, que é o mesmo nome do banco, né? Vamos supor que eu quero só colocar o ID aqui, ó, ou ID cliente, né? Nome também, eu quero colocar que apareça a primeira letra maiúscula, cidade também. Então a gente vai colocar como a gente quer exibir esse cara, né? Ó, a data de criação eu não quero essa data assim, eu quero data, criar. Quando aparecer o labelzinho para mim, já aparecer assim, né? CNPJ. Vamos colocar o tá? Simples nacional, eu vou colocar o simples, vou colocar aqui maiúsculo, ó. Pessoa jurídica também, eu vou colocar aqui P, pessoa jurídica mais separado. E observação eu vou colocar observa e vou colocar os acentos. Ok? Bem, além disso, a gente tem algumas configurações que nós podemos estar fazendo aqui relativo aos campos. Por exemplo, data da criação. Poxa, eu quero que na data apareça as barrinhas de data, né? Então a gente pode vir aqui ó, no campo Edit Mask e eu quero colocar ele como data. Ele já tem até um formatado aqui, tá vendo? Ó? Ele já formata para mim, ok? A gente pode vir aqui no campo CNPJ e também criar uma máscara para ele, para a gente forçar a digitar, o cara digitar certo. Então, por exemplo, eu quero que o cara digite, por exemplo, 00
colocar 99 que ele obriga, né? 99.99, 3 pontos, um pontinho mais 3 números. Aí aqui eu vou colocar uma barra, aí eu vou colocar 4, tracinho, que é a configuração do CNPJ, né? Eu acredito que é assim mesmo, mas vocês dão para entender o que eu estou querendo fazer. E aqui nesse campo capital, ele tem uma marcação do flag aqui que eu posso configurar ele como currency, que é aqui, ó, true, tá vendo? Eu já coloco ele como valor, então ele já configura esse campo para aparecer o campo monetário lá para a gente, né? Fica bem legal também. Vamos ver se aqui está tudo certinho, acho que está tudo configurado já. Bem, agora a gente vai trabalhar a parte de persistência desse cara. Então vamos lá. Primeiro eu estou fazendo toda a parte de persistência para depois a gente não ter que voltar nesse cara, né? Vamos aqui no Client Dataset, em eventos, e quando eu quero persistir esse cara, eu quero assim, ó, eu quero jogar as alterações que eu fiz aqui na memória para o banco de dados. Para mim não ter que ficar fazendo toda hora isso no código, eu já venho nele e configuro. Então, por exemplo, eu vou configurar aqui alguns parâmetros. Por exemplo, depois de eu gravar o after post, por exemplo, o que eu quero fazer depois do after post? Eu quero pegar o emClient e mandar dar um apply updates nele, tá? Então eu não quero que retorne nenhum erro, por isso coloco -1 aqui e eu mandei dar um apply updates. A mesma coisa vai acontecer depois de deletar. Quando eu apagar alguma coisa, eu também quero que ele atualize no banco. E depois de eu cancelar, eu quero que ele cancele. Se eu mandar cancelar, eu quero que ele cancele os updates que tem armazenados dentro desse cara. Então a gente vai fazer a mesma coisa, mClient, né? Mas só que aqui eu vou colocar cancel updates. Ok, pessoal? Bem, além disso, a gente pode ainda configurar aqui, que ajuda bastante, por exemplo, no After Insert. Logo depois de inserir, ele já vai jogar alguns valores padrões. Por exemplo, mClient. Eu quero colocar, por exemplo, o campo date, né? Data da criação, ponto, as date time. Eu vou colocar para ser a data de hoje. Apesar de não ter muito a ver, né? Mas isso aqui já dá para vocês entenderem. E além disso, eu tenho uns campos que são booleanos, né? Então eu vou colocar eles como um valor padrão. É lógico que às vezes a gente pode colocar uma tabela de parâmetros no sistema que o cara lá configura para ver o que vai ficar padrão, e nessa hora aqui também eu posso buscar essas informações. Mas por enquanto vamos fazer direto aqui, né? mClient, aí eu quero pessoa jurídica, né? Que é um campo booleano, ponto hasBoolean, vai ser 2 pontos igual a true. Vamos copiar esse cara aqui para ir mais rápido. Aí a gente vai ter outro campo aqui que é o simples nacional, que também vai ser true. Vou configurar os dois como true. Beleza. Bem, se eu tiver alguma coisa, por exemplo, eu quero configurar já cidade, por exemplo. Como a maioria dos meus clientes aqui são de uma determinada cidade, eu vou colocar isso como padrão. Como eu disse, normalmente quando a gente vai fazer uma aplicação de um cliente, tem uma tabela de parâmetros que o cara fala assim, ó, minha cidade padrão é Colatina. Então nesse momento a gente iria buscar essa cidade padrão. Por enquanto a gente vai fazer aqui mesmo, só para adiantar a parte da codificação, eu vou colocar aqui, ó, 2 pontos igual, vamos supor, Colatina. E eu vou colocar também o estado, que aqui o estado vai ser igual ao Espírito Santo. Então já fica bonitinho quando a gente preencher, né? Beleza? Então feito isso, a parte do Client Dataset, praticamente tudo configurado. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos configurar, eu vou salvar aqui antes, tá, gente? Sempre é importante a gente estar salvando. Eu vou salvar esse cara, deixa eu colocar no desktop. Eu coloquei aqui Delphi aula, eu vou colocar aqui dentro como o cliente e vou chamar essa aplicação de pClient novo. Beleza, tudo salvo. Agora a gente vai fazer aquela configuração, né? Vamos lá, só para a gente entender aqui melhor.
eu tenho que fazer, ó, vou colocar esses componentes aqui na nossa tela. Então eu vou fazer primeiro essa barrinha aqui, tá, gente? Vamos trabalhar essa barra agora. Bem, para trabalhar essa barra, a gente vai pegar o toolbar. Toolbar aqui, né? Vou adicionar a nossa toolbar. Para a gente utilizar a toolbar, normalmente a gente usa o image list, né? Para colocar as nossas imagens que a gente tem. Então eu adicionei esse outro componente image aqui. E nesse componente image eu vou adicionar as imagens que eu vou usar naquela toolbar, né? Então deixa eu adicionar aqui essas imagens, add. Eu já tenho aqui, eu vou deixar essa pasta que eu tenho de imagens para vocês dentro da sala, tá? Então quem quiser pegar essas imagenzinhas, deixa eu pegar aqui, disciplinas, Delphi. Aí aqui tem buttons. Eu já até deixei aqui a barra padrão com os botãozinhos que eu vou usar nessa videoaula, para mim não ter que ficar escolhendo, mas eu vou deixar um monte de opção lá para vocês poderem escolher vários botões, tá? Então, só vou colocar aqui na ordem que eu quero que apareça primeiro o botão de adicionar, depois eu quero o botão de salvar, depois eu quero o botão de, vou colocar o excluir aqui do lado, o de cancelar e o de alterar aqui do lado, né? Beleza, então. Feito isso, eu dou OK. E aqui eu vou adicionar os meus botões. Ah, lógico, antes eu tenho que relacionar essa barrinha que a gente colocou aqui a ele, né? Vamos vir aqui, então, aqui embaixo vai ter uma opção que é Images. Vamos lá, aqui em Images agora eu vou estar adicionando meus botões aqui, né? Ó. Ok, feito isso, eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou estar nomeando esses botões, né, para ficar melhor, para a gente poder identificar esses caras e fazer aquela parte de habilitar e desabilitar os botões, tá? Então eu vou colocar esse cara aqui, eu vou colocar com o nome BT novo. Vamos lá embaixo, name, BT novo. Esse cara eu vou colocar BT excluir. Esse cara BT salvar. Esse cara BT cancelar. Esse cara BT alterar. Esse cara BT anterior, né? Anti e BT proxy. Gente, para facilitar, eu não ter que ficar alterando toda hora, eu vou criar uma função que vai controlar o status desse cara com base no client dataset. Então vamos lá, vamos criar a nossa função, tá, gente? Vamos lá embaixo, vamos pegar aqui e vamos criar um procedure. A gente vai colocar o nome desse procedure com status barra. A gente vai colocar aqui que vai ser DS. Eu vou colocar como entrada um tipo tDataset, certo? E as alterações que eu vou fazer vai ser com base neles. Então aqui, ó, Ctrl Shift C, né? Meu procedimento já vai lá para baixo. Então aqui eu vou colocar assim, ó, BT novo. O que o BT novo vai ser? Eu vou habilitar ele quando acontecer o quê? Esse ponto igual. Aí eu vou colocar, ó, not. Então é o seguinte, eu vou pegar o DS state, que ele pega o status lá do nosso dataset, como que ele está, se ele está em estado de edição. Então é state. Aí eu vou colocar, se for in, né? Aí se ele for ds edit, certo? Vírgula ds insert. Tá? Então, se eu tiver nenhum desses dois status aqui, se ele não tiver, o botão novo vai estar habilitado. O botão novo só vai poder estar habilitado se eu não estiver editando ou inserindo o registro. Beleza? Vamos fazer agora o BT salvar. O BT salvar é a mesma coisa, né? Deixa eu colocar um pouquinho mais para frente aqui. Dois pontos igual, mas só que olha só, o BT salvar
ele só vai estar aparecendo quando o botão de inserir não tiver, porque se eu estou com a opção de salvar é porque eu cliquei em inserir ou editar, né? Beleza? Então vamos colocar agora, só tirei o not, né? É o inverso, bt. Agora excluir, né? Ponto enable. Olha, esse botão aqui, ele só vai aparecer quando tiver um novo também. Então ele é igualzinho novo, né? Quando tiver a opção, tiver no status de poder inserir um registro, é a mesma coisa do botão novo. A grande questão é que ele tem uma particularidade que se não tiver nenhum registro, eu não vou excluir, não vou aparecer ele. Então eu vou falar, ó, end, além dele fazer o teste, se não tiver em estado de edição ou inserção, ele tem que ver que eu não posso ter, né? Vamos lá, ds.exempt. Então assim, ó, se não tiver vazio, quer dizer, vai ter que ter um registro, tá? Pessoal, eu vou fazer o restante aqui rapidinho, porque senão vai ficar muito longo o nosso vídeo. Beleza, né? Então tá aqui, coloquei o botão de alterar, né? O botão de cancelar, o botão de próximo e assim por diante. Tem alguns botões que eles vão depender da situação do número de registros. Quer dizer, eu não vou ter o botão de próximo e anterior se eu não tiver nenhum registro para mim ir para o próximo e para o anterior. Então, esse cara aqui vai estar habilitado somente se tiver registro. Ok? Então tá aí o código. Vamos agora fazer o seguinte, vamos desenhar a nossa tela, né? Como a gente pode ver lá na nossa telinha da aplicação, vamos lá rever, a gente tem aqui uma opção, né? Se vocês podem ver que ele não habilita aqui, né? Aqui tem um painel aqui onde esses botões, esses edits estão aqui dentro. Então a gente vai fazer esse cara aqui agora. Vamos colocar um painel aqui, né? Vou colocar esse painel aqui. Vou tirar esse nome. Vou colocar o nome desse painel de pcadastro para a gente poder identificar ele. Olha só, uma questão que a gente precisa ver é o seguinte: quando esse cara ele não estiver em estado de edição, eu vou desabilitar ele. Então, como padrão, eu vou trazer ele desabilitado. Então, aqui ó, no enable, tá? Aqui eu vou colocar ele como falso. Tá? E a gente vai usar esse painel aqui também lá na nossa função. Então eu posso estar jogando ele lá na nossa função. Ó. Vamos lá, colocar pcadastro, né? Aqui, ó. Eu trouxe até aqui para a gente poder ver. pcadastro.enable, tá? Vai ser 2 pontos igual. Então olha só, ele vai estar habilitado se eu tiver em estado de edição ou inserção. Então esse cara só vai poder estar habilitado se eu estiver inserindo ou editando um registro. E é isso que eu quero, né? Então aqui já está pronto também. Bem legal. E aqui do lado eu vou colocar aqui, aqui em Data Controls, aqui, vocês vão ver que tem esse cara que é o DB Grid, né? Então eu vou lançar esse cara aqui. E esse painel eu vou colocar ele alinhado à esquerda aqui, ó. E esse cara eu vou alinhar ele ao todo. Para quê? Para ele assumir o restante, né? Bem, para ficar legal aqui também, a gente vai fazer o quê? Vamos ligar esse cara nesse data source. Esse cara data source aqui, ele serve para mim ligar o meu componente de dados que eu estou manipulando meus dados aqui na memória aos meus componentes que o usuário interage. Então, no caso aqui eu tenho um grid que o usuário vai interagir, eu tenho que colocar aqui ó, o data source que eu vou acessar vai ser aquele DS cliente, né? E se eu clicar duas vezes aqui ó, e clicar aqui no botãozinho DDL Fields, ele vai adicionar todos os elementos lá para dentro. Um detalhe, gente, olha só, vocês lembram que nós nomeamos quais os labels que eu quero que exibe? Olha só, ele já joga com os labels ali, ó, data da criação, tudo bonitinho pra gente. Ficou bem legal, né? Beleza? Bem, como a gente já está brincando aqui, eu não vou querer que o cara edite o valor aqui no grid. Eu quero que ele vai editar nesse painel igual a gente está fazendo aqui na aplicação, né? Ele vai editar do lado de cá, não quero que ele edite. Então eu vou colocar esse cara aqui como read only. Eu vou pegar a propriedade aqui que vou deixar ele somente de leitura. Ele não vai deixar eu editar o dado aqui. Só colocar isso aqui como true que ele não deixa eu editar, né? E nós vamos fazer o seguinte agora. Agora vamos lá na brincadeirinha do Delphi, né? Que
que todo mundo gosta de fazer. Vão pegar os componentes aqui e vão arrastar e soltar. Ó. Arrastou, soltou, os componentes já estão aqui dentro, né? Bem, eu vou dar um pause no vídeo para a gente poder, para mim ajeitar esses componentes, né? Arrastar de um lado para o outro, então só para dar uma ajeitadinha. Bem, pessoal, voltando aqui, vamos configurar alguns outros atributos que é interessante. Por exemplo, o estado, ele só tem dois registros. Se eu quiser limitar isso aqui para não permitir o cara digitar mais do que 2 caracteres, eu posso clicar aqui em cima e colocar aqui, ó, max length, colocar 2. Ele não vai permitir eu digitar mais que 2 caracteres. Eu posso fazer isso para os outros campos também, mas vou fazer só para o estado, beleza? Uma outra configuração interessante é aqui no memo. Eu quero que apareça aquelas barrinhas, não tem? Então eu posso colocar aqui para aparecer somente a barrinha horizontal, a vertical ou ambas, né? Eu vou colocar em todas para ficar mais interessante também, né? Bem, vamos lá. Agora a gente vai ter que fazer a programação dos botões, né? Então, feito isso, a gente vai vir aqui e vai começar a fazer o cadastro do botão de adicionar. Clicar 2 vezes, né? E vamos colocar aqui, ó. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser o mClient, né? Ponto. Lembrando que a gente só mexe na nossa mClient, que seria no client dataset, tá? Os outros componentes só vão servir para poder fazer a persistência. Aí eu vou colocar um append, ok? Qual a diferença entre o append e o edit? O append ele adiciona no final os registros. O edit, se eu estiver no meio da tabela e eu clicar no insert, né? Ele vai inserir naquela posição. A diferença do insert, né, e do append. Vamos lá, eu vou colocar agora aqui você lembra a função que nós criamos, né? Status lá. Opa. E aqui no status da barra eu vou colocar o mClient também, né? Vou até copiar esse cara porque a gente vai usar bastante ela aqui, né? Pessoal, olha só, quando eu clicar no botão de inserir, eu também quero fazer o seguinte, eu quero vir e colocar esse cara aqui como foco. Eu não quero que ele venha para cá ou para outro lugar, então eu quero que ele venha para cá para mim já digitar o nome do cara. Então vamos pegar aqui e vamos fazer isso. Vamos colocar, vamos ver o nome, né? Desculpa que a gente acabou nem vendo ali o nome do cara, que é o dbedit2. Então vamos lá, db. Eu acho legal também sempre nomear esses campos para a gente fazer, mas eu não vou fazer aqui agora não. Então a gente poderia colocar db nome cliente, entendeu? E aqui a gente vai colocar uns 7 focos aqui para poder jogar para cá. Vamos fazer uma alteraçãozinha. Eu não quero que esse cara também permita editar o ID do cara, né? Como o ID vai ser gerado automático, eu não quero que ele faça isso. Então eu vou colocar numa cor diferente. Eu sempre gosto de colocar uma cor um pouco diferente para o cara saber que ele não pode editar só de olhar para o campo, né? Normalmente eu uso essa cor. E aqui embaixo, duas propriedades. A gente coloca ele como read only, né? Para ele não poder, não poder alterar. E eu tiro o tab order dele, tab stop daqui. Tá vendo que eu tenho tab stop? Eu coloco como false, que aí ele não vai ficar jogando foco para esse cara, né? Bem, feito isso, eu já joguei aqui. Vamos fazer agora a parte do botão de salvar, né? Próximo botão que a gente tem aqui é o botão... vamos fazer o salvar, depois a gente faz o deletar. Vamos lá. Então, o mClient.client.post. Coloquei o post, ele já gravou. Lembrando que, como eu coloquei lá no client dataset o apply updates, eu dentro do post aqui, ele já vai dar o apply updates para mim, né? Aí, para poder atualizar, gente, aqui a gente vai ter que fazer o seguinte. Aí é o momento que eu tenho que interagir com a query. Eu vou dar uma query.close aqui, certo? Eu vou pegar o meu client dataset, vou fechar e abrir ele para mim poder atualizar os dados, porque aí eu busco o código novo do cliente e atualizo do lado. Então, mClient dataset.close também. E agora a gente vai dar um client dataset.open. Gente, interessante também. Vamos aproveitar que a gente está dando open aqui. Quando eu abrir o formulário, tem algumas ações que nós vamos ter que fazer, né? Vamos lá. Eu tenho que abrir a tabela. Então, eu vou colocar no onShow do formulário aqui, ó. Já estou no onShow.
do formulário, certo? Eu vou colocar o QClient.open para abrir lá a minha query e vou colocar também, deixa eu colocar F9 aqui, insert isso aqui. Ok, mclient.open e eu também vou colocar o status lá, né? Status barra mclient, né? Que ele já atualiza para mim o status lá também, ok? Vamos lá ver quais os botões que estão faltando agora. Vamos fazer o botão de excluir agora, né? Meu botão de excluir tem um códigozinho aqui que eu vou colocar, que é um applicate do mensagem box. Aí ele pega aqui, transformando para P#, deseja excluir o arquivo, confirmação, coloca os botões e se a gente, quando der o yes, né, quer dizer, se a gente confirmar a exclusão, aí que ele vai fazer isso, né? Então, beleza, vamos lá. Agora a gente vai colocar aqui mclient.delete, né? E eu vou colocar o status também para atualizar, né? Sempre que eu fizer uma alteração, eu vou ter que fazer isso, beleza? Vamos para o próximo agora. Ficou faltando salvar, eu já fiz. Vamos fazer o cancelar, né? Cancelar vai ser mclient.cancel, certo? E nós vamos fazer o status também. Próximo é o editar, né? Mesma coisa. mclient.edit, né? E o status, né? Que a gente vai fazer. Gente, lembrando que esse status ele já está habilitando, desabilitando os botões, habilitando o painel, né? Já está fazendo tudo para a gente, né? Então aqui eu vou colocar mclient, beleza. Vamos lá, o que está faltando? Está faltando o anterior. Esse anterior a gente vai colocar mclient, né? Ponto prior, que é para voltar um registro, e aqui a gente vai colocar um mclient ponto next. Lembrando, se a gente quiser colocar, por exemplo, eu quero botar um botão para ele para o final, eu quero botar um botão para ele para o início, né? A gente pode colocar também um botão para ir para o último registro ou para o primeiro registro também, fica fácil colocar isso aí. Mas beleza, feito isso, deixa eu ver o que está faltando. Deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa. Deixa eu ver aqui, o botão está ok. BT excluído, ok. BT salvar. Tá faltando aqui no BT salvar, né? Tá faltando eu verificar a barra de status aqui, né? Deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa. Conferindo aqui, deixa eu ver no cancel. Salvar tá aqui, beleza, beleza. Bem, eu acho que está tudo ok. Vamos salvar e vamos executar para a gente ver. Bem, como a gente pode ver aqui na nossa aplicação, ela iniciou aqui em cima, a gente vai resolver isso também. Mas aqui, ó, ele já não deixa eu editar, né? Não deixa, eu estou tentando alterar aqui, não deixa alterar. E só aparece a opção de incluir. Você vê que aquela função que nós criamos já está sendo bem utilizada. Vou dar um novo, colocar o nome aqui, vou me cadastrar, Igor Carlos Purini. Deixa eu colocar aqui, ó, está vendo que ele já trouxe colatina, estado, tá vendo? Então a gente vai vir aqui colocar estados, colocar o capital, né? Vocês vão ver que ele já coloca o cifrãozinho, que a gente formatou esse canto lá. Posso colocar uma observação. Bem, feito isso é só salvar agora. Ó, salvou o registro. Se a gente fechar a aplicação e abrir, ele vai ter que persistir, mas vamos cadastrar outro aqui, né? João Pedro Purini. Vamos colocar um CNPJ qualquer aqui de teste, né? Beleza. Salvar de novo. Então aqui vocês vão ver que eu já posso ir para o próximo, para o anterior, né? Vamos dar uma olhada lá no banco se está tudo certo. Vamos, ó,
o Igor e o João Pedro. Então persistiu esse dado aqui no banco, tá de boa, persistiu tranquilo. E interessante também, ó, eu já posso editar esse nome, ó, o meu Igor aqui eu quero colocar de maiúsculo, vamos supor, Igor Carlos Purini, salvar. Olha lá, já persistiu, já operou também no banco, né? Então a gente já está com toda a telinha funcional aqui, né? Se eu quiser excluir, vou excluir agora, por exemplo, o João Pedro aqui. Se a gente quiser ver os registros aqui também, fica tudo gravado, né? À medida que a gente clica num registro, ele também faz a alteração. Tudo isso já está pronto pelos componentes que eu selecionei, então eu vou excluir aqui, excluir registro. Tá vendo? Ó, ele já atualiza o status. Vou excluir de novo outro registro, vou deixar nenhum. Ó, a minha barrinha já atualizou, tá vendo, gente? Isso é muito legal, tá? Isso já fica tudo pronto. Só para a gente resolver aquele problema dela aparecer no meio da tela, vamos colocar aqui a opção Position. Aqui a gente vai colocar para vir no... Eu vou colocar nesse cara aqui, ó, não Screen Center, nesse principal, porque eu uso dois monitores. Quem está usando dois monitores, por exemplo, se eu colocar Desktop Center, ele aparece no meio dos dois, aí fica horrível, tá? Então vamos ver aqui. Ó, apareceu aqui no centralizado, tudo certinho. Beleza, pessoal? Bem, o que a gente tem para ver sobre a parte de persistência é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, gente.